Prazer todo mundo, eu sou Ana Clara e me chamaram para fazer essa apresentação na feira de universidades aqui do daqui para fora. Eles que me ajudaram com toda a minha o meu processo de aplicar para as faculdades, então eu resolvi ajudar sim, porque é realmente muito interessante, é algo que vale a pena. E eu sei que nesse momento todo mundo tem muitas dúvidas, né? Então é bem legal, tipo, essa iniciativa que eles tiveram da feira de universidades. Eu vou estar apresentando a minha universidade, que é a ESIC Business and Marketing, que é em Madrid, na Espanha. E eu tô vivendo aqui faz já 2 anos, eu tô no segundo ano. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre mim. Eu nasci em Goiânia, só que eu me mudei para Palmas quando eu era bem pequena, eu acho que eu tinha, enfim, acho que uns 6, 7 anos. E aí eu estudei basicamente o ensino fundamental todo e o ensino médio no Olimpo e me formei lá. Aí eu fiz um intercâmbio e aí acabou que teve aquela vontade de estudar fora e eu também me interessei muito pelo campo do business e, enfim, eu achei que a oportunidade seria melhor no, tipo, fora, no exterior. E então, eu estou estudando BBAM e BBMM, que é Business Management e Marketing, e eu faço em inglês. Eu tinha a opção de inglês e espanhol, mas eu preferi ir para o inglês. E eu estou no segundo ano da universidade. Aí aqui eu vou mostrar um pouco dos rankings e da reputação da universidade. Isso você tudo pode encontrar também no site deles, mas eu coloquei alguns aqui que, por exemplo, que é a terceira, de acordo com o Edu Universal, também tem no QS Rankings, que é, tipo, bem renomeado esses rankings, e ela tá em 96 no lugar, tipo, de estudos empresariais, e também tem um, tipo assim, na Espanha mesmo, todo mundo conhece a ESIC aqui em Madrid quando eu cheguei, porque no começo você não sabe o que o povo quais as faculdades eles realmente conhecem, quais têm uma reputação boa. E a ESIC eu vi que realmente, em geral, tem uma reputação muito boa, tanto que algumas empresas, principalmente em relação ao marketing, elas, quando vê que você é da ESIC, elas já contratam, tipo assim, elas já pegam o seu currículo e vão olhar mais para fundo, porque realmente ela tem um peso aqui na Espanha. Aí aqui eu vou falar do campus e as instalações, porque às vezes pode ser um pouco confuso, porque a ESIC tem dois campos em Madrid. Ela tem campos em várias cidades, mas em Madrid ela tem dois campos, que é da universidade mesmo, com os degrees, e outro é para os masters. Aí o de cima é o para o bacharelato, para o bacharel em business, também tem law, tem marketing, tem digital business, tem várias opções. E a de baixo é a de master, que são os mestrados. E lá, tipo, também tem muitos eventos que a ESIC promove e geralmente é no campus maior, que é o mais novo. Então, tem gente que às vezes confunde qual campus é qual, mas o que você vai estudar mesmo agora é o de cima, só que também tem vários eventos no de baixo. E você tem acesso aos dois campos. Então, no mais novo, tem academia, tem sala de estudo que é bem tecnológica assim, tem, claro, cafeteria, no outro também tem quadras, mas no novo também tem tipo essas outras facilidades, por exemplo, a academia e também tem uma terraça que você pode estudar, tem várias coisas. Tem uma sala para fazer produção de vídeo, é bem legal. E lá promovem muitos dos eventos, workshops na ESI que eles, tipo, tentam introduzir muito as empresas já tipo, quando você está começando a universidade. Então, eles tentam fazer vários eventos e promoções dentro da universidade para tentar conectar já você com esse mundo. E aí eu coloquei um link aqui para se você quiser ter mais informação diretamente nesse link. Você consegue ver exatamente o que que tem em cada campus e aí explica todas as facilidades da universidade. Aí, é, é isso. Agora eu vou falar sobre a vida universitária e
como que é, porque acho que todo mundo tem muita dúvida em relação a isso. Inclusive, acerca das dúvidas, no final eu vou tentar responder o que que vocês tiverem de dúvida e o que que vocês não entenderam direito, que eu posso responder. Enfim, sobre as amizades, o idioma, vou falar também da moradia e do transporte público, o clima, e algumas atividades da universidade mesmo. Então, o idioma é, obviamente, espanhol, e muita gente fica, assim, preocupada, eu não falo espanhol, eu vou lá, mesmo que você tá estudando inglês, você tem que se comunicar com as outras pessoas, porque na ESIC tem muitas pessoas também espanholas, sabe? A maioria, por exemplo, na minha sala tem mais espanhol do que internacionais. Então você acaba que é imerso mais na cultura na cultura espanhola mesmo. Mas tem outras salas no International Business, porque eu faço business e marketing, né? A International Business tem mais gente internacional, então varia de qual ramo você quer estudar, entendeu? De que curso você quer fazer. Mas assim, o povo, eu achei, eles são super abertos a novas amizades, principalmente gente que é internacional, porque eles estão vivendo a mesma coisa que você, então você não vai ficar sozinho, tipo, não se preocupa, você não vai ficar sozinho, é muito fácil de fazer amizade mesmo. E todo mundo tá passando pela mesma coisa. Todo mundo, no primeiro dia, geralmente, eles não conhecem, mesmo que são espanhóis, eles não conhecem um aos outros, então você vai fazer amizade com certeza. Sobre a moradia. Eu vou falar também em outro slide, dando algumas dicas de lugares, se você quiser ir para Madrid, de onde viver, tipo, tem várias opções, né? Residência, apartamento, a gente fica muito em dúvida. Eu fiquei muito em dúvida e eu queria que alguém tivesse me explicado na hora, mas eu vou passar por isso depois. E sobre o transporte público, é muito fácil andar em Madrid. Madrid é uma cidade, tipo, que o transporte funciona super bem e não é caro em comparado a outras cidades da Europa. É bem, assim, barato. Eu acho que agora tá por 10 euros. E o clima é muito bom. O clima é maravilhoso aqui. Assim, depende de que cidade do Brasil você é e se é acostumado. Eu morava numa cidade muito quente, então eu fiquei com muito medo do inverno. Mas eu achei muito legal o fato daqui ter várias estações bem definidas, entendeu? Então aqui, quando você chega, você vai ver no outono, vai ver as folhas caindo, aí depois chega no inverno sem folhas, e aí depois começa a florescer tudo. Eu acho muito bonito isso. E como antes eu não tinha, era só verão, achei isso uma coisa muito interessante e eu gosto muito do clima aqui. E sobre as atividades, a universidade tem alguns clubes, tem algumas atividades que eles também promovem, tem mindfulness. Tem também uma igreja que fica pertinho da universidade e eles fazem o que eles chamam de reza e canhas, que é eles rezam e aí depois faz uma socialização depois com todo mundo da igreja e também os alunos. Também tem voluntariado, tem grupos de esporte, grupos esportivos e várias coisas, assim, tem várias coisas que fazer, desculpa, dentro e fora da universidade. Agora, falando sobre onde morar, né? Você tem que decidir basicamente se você quer viver perto da universidade ou no centro, porque a universidade fica em Pozuelo de Alarcón, que é basicamente um pueblo dentro de Madrid, então uma cidadezinha dentro de Madrid. Aí, como que funciona? Tipo, se você mora no centro, demora mais um pouco para você chegar na universidade, ou você pode escolher morar na cidadezinha, que foi o que eu escolhi no primeiro ano. É muito bom porque você pode acordar mais tarde e chegar na aula, mas também para tudo no centro é mais fácil, que tem muitos bares, tem muitos cafés, toda a vida, tudo que você, se você gosta de uma vida movimentada, eu preferiria o centro. E então aqui eu coloquei os tipos de moradia, residência estudantil, apartamento compartilhado ou um loft no centro, que seria só você, né? Eu recomendaria para o primeiro ano a residência estudantil,
porque, assim, é bem mais fácil de você socializar e fazer amigos, já que você vai ter seu próprio quarto, mas vai estar rodeado de gente de todos os países e tal. Então é bem fácil de fazer amizades. Agora, para achar apartamento compartilhado, tem o site, eu coloquei aqui Idealista, que foi onde eu achei o meu primeiro. E todo mundo aqui na Espanha, eles usam esse site mesmo. Agora, eu coloquei algumas recomendações de residência estudantil também, que você também tem perto da universidade e também tem no centro. Então, eu coloquei alguns nomes. Por exemplo, no centro tem a Nido Príncipe Pio, tem The Social Hub e Reza, que elas são bem no centro de Madrid. E se você quiser, se você escolher viver perto da universidade, também tem a Nido, que é em Aravaca, tem a Nodes e a Student Experience, que é essa da imagem com a piscina. Aí isso é mais ou menos tudo sobre a moradia. Aqui, agora eu vou falar um pouco sobre a comida, o clima e a cultura espanhola mesmo, que é uma cultura muito rica, que eu me apaixonei muito. A comida, ela, se você tem medo, não sei como é a comida de lá. Eu achei, tipo, um pouco parecido, assim, com a brasileira. Claro que tem algumas coisas que eles comem mais que a gente come mais. Aqui eu coloquei, por exemplo, ramon, pão com tomate, churros também, que é bem famoso. E, enfim, a comida é maravilhosa. Aqui o povo na Espanha, eles priorizam muito o tempo de qualidade. Então, depois do trabalho, você sempre vai ver pessoas fora, eles sempre estão fora de casa, sempre com amigos, assim, tomando alguma coisa, comendo algo. Sempre os espanhóis adoram estar fora, socializar e essas coisas. Uma coisa que eu sou católica e eu achei muito interessante da Espanha é que é um país também muito católico. Então, tem vários festivais, tem todas as celebrações e os festivos católicos, principalmente, eles comemoram e são coisas bem bonitas aqui na cidade toda. A Semana Santa, essa foto é da Semana Santa aqui, e eles fazem essas carreatas com os santos. E aqui eu coloquei também os touros, que é algo bem famoso na cultura, né? E que todo mundo, os espanhóis realmente têm essa, ainda existe essa cultura, por isso eu coloquei. Mas enfim, a cultura espanhola é bem diversa e marcada, e eu acho também que eles são um pouco mais parecidos com os brasileiros, porque eles também são bem acolhedores, de certa forma, sabe? E diferente de alguns países mais nórdicos europeus. Aqui eu coloquei algumas fotos minhas mesmo, tipo, da minha vida aqui em Madrid. Então, da cidade, da comida, de lugares. É uma cidade muito linda e eu acho uma das melhores cidades para se viver quando está jovem, principalmente estudando, porque não é uma cidade tão cara comparada às outros países da Europa e é super organizada. Tipo, tudo nela funciona super bem, sabe? Então, eu adoro, adoro, adoro morar em Madrid. Não trocaria. Agora eu vou falar sobre a mobilidade internacional. Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas dentro da faculdade, dentro do seu curso, você tem oportunidade de fazer um intercâmbio. É basicamente, para mim, é obrigatório no meu curso. Então, tem esse programa chamado Erasmus, que é basicamente um convênio que o governo europeu tem com várias universidades. Então, no terceiro, para mim é no terceiro ano da faculdade, mas dependendo do seu curso muda. Aí você tem que escolher o país que você quer, e aí você vai fazer 6 a 1 ano fora. E a ESIC tem vários convênios com outras universidades, não só, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, Canadá, África do Sul. Coloquei alguns destinos aqui. E também tem na Austrália, se eu não me engano. Tem vários lugares, tipo, vários lugares mesmo. E você vai continuar pagando a mesma quantidade que você paga na ESIC, só que você vai estar estudando em outra universidade, em outro país. Agora, é bem legal esse programa.
Agora, falando um pouco da rotina universitária, eu tô falando um pouco das aulas, como que funciona. Os seus professores, a maioria dos professores na ESIC, eles trabalhavam, outra ainda trabalham com a área do business, ou do que eles estão ensinando, então é algo bem que eles sabem na prática como que está acontecendo. E o sistema é bem dinâmico das aulas, ou seja, a gente sempre está fazendo apresentação, é muito dinâmico, tem que fazer muito grupo, e isso eu gosto bastante, porque você aprende na prática e não é só aquela teoria chata, sabe? Você realmente vai usar, você vai pegar um exemplo de uma empresa e vai aplicar o que você está aprendendo nessa empresa, entendeu? Você vai aplicar tudo que você está ouvindo ali o professor falar. O sistema das aulas também eu esqueci de falar, mas sobre os horários. Basicamente, nos primeiros anos, no primeiro e no segundo, as aulas são de manhã, e aí de tarde você tem livre. Agora, a partir do terceiro, as aulas são de tarde, e de manhã você faria como trabalhar, porque muita gente já no terceiro e no quarto já trabalha, tem o internship, né? Agora, sobre o sistema avaliativo, como que funciona? A gente tem duas provas durante o semestre, e aí, se você não passar nessas provas, primeiro que você tem que, tipo, tem que prestar muita atenção em todas as aulas, porque você só pode faltar 20% das suas aulas. Senão, depois você tem que fazer direto a recuperação. E também todos os projetos que você fizer vai contar para o sistema avaliativo e tudo. E sobre os horários foi o que eu expliquei, né? Que as aulas são de manhã no primeiro e segundo, e de tarde no terceiro e no quarto. E também um fun fact da Espanha é sobre a siesta, porque aqui eles têm a rotina de. Eles têm a cultura de dormir depois do almoço, e é uma lei. Então, assim, todos os comércios vão parar das 2 às 5 da tarde. Então, todas as aulas terminam às 2 e as aulas só vão voltar às 5. O processo de candidatura. Sobre o processo de candidatura, é o que vocês estão passando agora. E eu sei que a gente fica muito nervoso, mas o daqui pra fora eles vão, tipo, te indicar realmente o que tem que fazer e todos os processos e te ajudar com todo o envio de informação e pessoal. Quase, aí também tem uma entrevista. São 3 etapas, né? O que você passa todas as suas notas, tal. Tem a entrevista, que o segredo é ficar calmo. E também tem um case study, que eles basicamente vão. O daqui para fora deve explicar melhor, mas você vai pegar, eles vão te dar um caso de uma empresa, e aí você vai ter que responder 3 perguntas, eu acho, alguma coisa assim, mas é bem tranquilo. E também coloquei aqui que eu fiz o SAT e o TOEFL, mas afinal a ESIC eles não pedem o SAT. Tipo, se você mandar o SAT vai ser uma coisa a mais, mas não é obrigatório nem nada. E o TOEFL, claro, o para mostrar a sua proficiência em inglês, mas também podem ser outras provas. Eu fiz o TOEFL e eu acho que eu recomendaria ele porque várias universidades aceitam ele. Enfim, e foi isso a apresentação. Eu espero que todo mundo tenha gostado, que tenha ficado claro, que eu possa ter mostrado um pouquinho de como é a vida aqui na Espanha, a vida aqui em Madrid, e como é estudar na ESIC. É uma faculdade que eu gosto muito, que eu me identifiquei, e eu sou muito grata pela oportunidade, também grata pelo daqui para fora, por ter me guiado nesse processo, porque eu sei que não é fácil, não é fácil mesmo, mas que no final dá tudo certo. Aí agora eu vou fechar aqui a apresentação, fechar a apresentação para ver se vocês têm alguma pergunta. Se algo não ficou claro, vocês podem mandar no Q&A. Ahn,
Como foi a adaptação? Senti muita falta da casa. Assim, eu sempre fui muito apegada com a minha família, mas eu acho que a adaptação aqui foi muito rápida. Eu me adaptei, assim, eu acho que em menos de um mês, juro. Porque você está sempre rodeado de pessoas, você sempre está rodeado de coisas para fazer, a vida que não para. Então, não dá muito tempo de você ficar pensando, overthinking as coisas. Então, você sempre tá rodeado de coisas e novidades, você fica impressionado com tudo, assim, os primeiros meses são os melhores. Perguntaram também, você pensa em continuar em Madrid depois que formar? Assim, agora eu não sei se eu realmente vou continuar em Madrid ou se eu vou para. Depende tudo do trabalho, mas é uma cidade que eu realmente gosto. É uma cidade que eu adoro morar aqui. Se eu estou fazendo double major, estou fazendo sim, eu faço business e marketing, então são dois majors. Mas também tem como você escolher só um e aí você faz o diploma, né? Aí você tem duas opções de diploma. Se eu já estou estagiando, não, porque eu comecei agora o segundo ano e o estágio é no terceiro ou no quarto. No caso, eu acho que eu vou escolher fazer o meu intercâmbio no terceiro e quando eu voltar, eu já vou começar a estagiar. Mas a ESIC, eles ajudam com tudo isso, sabe? Eles vão te guiando passo a passo. Se eu trabalho ao mesmo tempo. Eu não trabalho porque, principalmente no primeiro ano, eu não recomendo trabalhar, porque você está se adaptando, tudo é novo, você não sabe como que são as matérias. E também é muito diferente, assim, porque você vai chegar na aula e os professores vão começar a falar, tipo, explicar todas as matérias em inglês. Para mim foi um choque de início, sabe? Assim, eu já sabia o inglês, já tinha um nível super bom, mas é muito diferente, sabe? É algo que você fica, como assim? Bom, eu tinha visto, acho que foi uma conhecida minha que também estava fazendo na ESIC, e ela me recomendou, só que ela faz na ESIC de Valência. Aí eu falei, vou olhar, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre a ESIC, e, enfim, eu achei muita informação boa, achei muitas recomendações. O povo fala muito da ESIC, então você pode perguntar de alguém que mora aqui em Madrid ou na Espanha, que eles vão saber que é uma faculdade renomada aqui. Se eu uso o inglês ou só o espanhol. As minhas aulas são inteiramente em inglês, todas. Mas eu uso o espanhol para comunicar com as pessoas e eu pessoalmente tenho mais amigos internacionais. Então, para falar a verdade, eu falo mais inglês do que espanhol no meu dia a dia, sabe? Mas eu sempre fico mudando entre essas duas línguas. Se eu já sei para onde eu vou fazer meu intercâmbio. Bom, não sei, porque quando você faz double major, quando você escolhe dois degrees para fazer, você tem a opção de fazer dois intercâmbios, porque são 5 anos. Então, primeiro, segundo, você passa em Madrid, aí você pode fazer o intercâmbio no terceiro e no quarto, ou no quarto e no quinto, ou no terceiro e no quinto. Eu acho que aí você pode escolher fazer entre 6 a 1 ano também. Então, tudo depende. Eu não sei, talvez, eu pensei talvez Amsterdã, mas eu tô bem confusa ainda, tem muita opção e, enfim, eu vou ainda pensar. Bom, perguntaram se para fazer o study abroad tem que fazer alguma prova e como funciona esse processo. O processo, a ESIC, na universidade eles vão te guiar, mas basicamente você tem que fazer uma aplicação também. E mas todo mundo faz assim, é bem tranquilo. Você vai ter que mostrar sua proficiência em inglês, tanto com o TOEFL ou também até o teste do Duolingo, e fazer carta de motivação, igual vocês devem estar fazendo com daqui para fora, uma carta e mostrar o seu currículo da universidade mesmo. É isso. Aí você manda uma aplicação, mas a universidade ajuda com você, tipo, ajuda em todo esse processo para fazer.
o intercâmbio dentro da faculdade. Ah, sobre as bolsas, eu sei que eles oferecem bolsa, mas eu não sei falar exatamente quais são, quanto de porcentagem, eu realmente não sei. Mas que eles têm bolsa, eles têm sim. Também perguntaram sobre o custo de vida. Comparado a outros países, eu acho que Madrid, tipo, como é uma capital, com certeza é mais caro, né, que o resto da Espanha. Mas é uma cidade, em relação aos outros países, barata, relativamente. Assim, depende também de em que bairro você vai morar. Tudo depende bastante, é muito relativo do quanto você gasta em comida, do quanto você gasta saindo para restaurante, comendo fora, essas coisas. Ah, como perguntaram também, como é a mobilidade na Espanha? Se é fácil ir para Barcelona, por exemplo. Bom, aqui tem os trens, tipo, dentro da Espanha mesmo, é bem fácil de se locomover. Trem para Barcelona, eu acho que são 2 horas de trem, é bem rapidinho. E, assim, é muito fácil, é muito ágil, muito prático o processo. Tem uma estação de trem, você vai lá menos de 1 hora antes e você já viaja. Não é igual um avião, sabe, que é o aeroporto, muito complicado. Mas dentro da Espanha a mobilidade é muito fácil e muito boa, dá para você conhecer bastante lugar. Foi isso.